Muito bom dia, a gente vai começar aqui na página 74 do nosso livro de ciências, as relações entre os seres vivos. Então, que relações ecológicas são essas, né, que acontecem entre os seres vivos além da cadeia alimentar, né? Ele começa perguntando aqui o autor. Que outras relações, além das alimentares, você imagina que os seres vivos têm entre si? Então, os seres vivos, eles cooperam um com o outro. No caso, um exemplo, o passarinho palito que limpa os dentes do jacaré. Um outro exemplo de relação entre os seres vivos são as plantas, tipo as orquídeas, que faz vamos dizer assim, uma troca, né, ali na árvore, buscando a seiva da própria árvore e se alimentando e se mantendo ali no tronco dessa árvore. Tem um nome próprio que se chama inquilismo, essa troca com a seiva da árvore. Mas que outras relações além das alimentares? As relações de domínio de território, né? O domínio do macho perante o território, ou para procriação, ou para a própria caça. Que mais? Que outras relações nós podemos citar? A organização, né, das abelhas para produzir o mel, elas têm uma organização muito assim distribuída, muito profunda. Então são essas as relações além das alimentares que existem entre os seres vivos. Eles se organizam de uma forma bem certinha, ou por troca, ou por cooperação, ou por domínio, e por aí vai. Todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros de alguma forma. Isso pode ocorrer entre seres vivos da mesma espécie ou não. A espécie é o grupo de indivíduos similares e que podem se reproduzir naturalmente. Um exemplo é a espécie humana. Então, os grupos, né, da mesma espécie, os grupos semelhantes. Então, relações entre indivíduos de uma mesma espécie. Seres vivos de uma mesma espécie se relacionam de diversas maneiras. Veja alguns exemplos a seguir. Tá citando a sociedade. É o caso que eu comentei com vocês da organização, né, das abelhas, tem a organização das formigas. Então, é formada por indivíduos que cooperam entre si, dividindo trabalho. Cada um tem sua função. As formigas, os cupins, os seres humanos e as abelhas são exemplos de animais que vivem em sociedade. Aqui no livro traz a foto, né? Diferentes indivíduos que fazem parte da sociedade dos cupins. Os operários desempenham funções diversas, como coletar alimentos e cavar o solo. Os soldados defendem o cupinzeiro, reis e rainhas se reproduzem e podem apresentar asas em determinada fase da vida. Aqui está falando de diferentes indivíduos na questão da função em sociedade, tá? Mas eles são o quê? Cupins, são da mesma espécie. Agora, o que é a colônia? Vamos ver aqui. Ao contrário dos indivíduos que vivem em sociedade, uma colônia é formada por indivíduos unidos fisicamente uns aos outros. O corpo desses indivíduos pode ser semelhante ou diferente. Os corais são exemplos de colônia. Todos trabalham em conjunto para garantir alimento. Nas colônias, nem sempre há divisão de tarefas. Não só os corais, também ocorre com, a gente fala colônia de algas, colônia de fungos, colônia de bactérias, porque todos vão trabalhar em função de um objetivo só, tá? E nem sempre a divisão de tarefas. Aqui no livro mostra a colônia de corais com uma visão superior. E a gente tem a competição, onde eu comecei a falar para vocês ali no início da explicação sobre o domínio, né? Então, competição. Indivíduos de uma mesma espécie
podem competir entre si, ou seja, disputar um mesmo recurso. A competição acontece por água, alimento, abrigo e até por parceiros para a reprodução. Então, onde eu falei para vocês, o domínio do macho, né, no território. Então, aqui mostra, né? Em muitas espécies, os machos brigam para conquistar a fêmea para a reprodução, duas gaivotas disputando o mesmo alimento. Então, aqui na página 74, 75, a gente falou desse assunto, né, das relações entre os seres vivos.